Olá, bem-vindos ao podcast do Canadá para Brasileiros. Meu nome é Guilherme e eu irei conversar com meu irmão Caio, que está lá longe, a 15 quilômetros de distância de Vancouver. Oi, Caio. Oi, Guilherme. Tudo tranquilo? Tudo bem. Caio, eu notei que hoje é quinta-feira, véspera da volta às aulas, e me deu um calafrio, mesmo eu já tendo saído da faculdade há 20 anos, há 15 anos, né? Não, escola, né? Há 15 anos. Eu ainda dá um calafrio nessa quinta-feira à noite antes do início das aulas. Não, eu já estava preparando aqui meu material, né? O lanche, né? Organizando tudo para segunda-feira. Etiquetando o caderno, colocando nome em cadernos. Depressão, né? Batendo. Nossa, né, acho que é volta às aulas no Brasil agora. Eu acho que é. Então, cara, a gente já tem fez o carnaval aí daqui a pouco, né? Daqui a pouco tem o carnaval. Tem o carnaval. Então a gente já fez o small talk, né, o papo de elevador, então vamos começar agora, né, para o aviso número 1, né, gostaríamos, né, bem-vindos todos aí que estão nos ouvindo ou que estão, né, pela primeira vez ouvindo o podcast Canadá para Brasileiros. A primeira nota que a gente tem, na verdade só são duas. A primeira nota é que a gente vai lançar, acho que agora, nessa semana, né, Caio, ou no final da próxima semana, o nosso primeiro livro, o nosso primeiro e-book. Né? E a boa notícia, esse e-book vai ser sobre imigração e trabalho no Canadá, e a boa notícia é que vai ser gratuito, a gente vai distribuir para todos os usuários do site, e vai ser um material muito importante para quem está caindo de paraquedas agora, e é normal, né, Caio, que a pessoa esteja ainda perdida, né? Sem dúvida nenhuma, muita informação de uma vez só, então o livro ele vai resumir de forma muito didática as primeiras, né, as linhas gerais, as informações gerais que você tem que saber antes de se aprofundar mais no assunto, né, cara? Sim, a gente está tentando, né, reunir as principais dicas para aquelas pessoas que, né, como você disse, começou com essa ideia de vir para o Canadá. Então a gente recebe muita pergunta que, na maioria das vezes, elas são mais básicas. Então a gente vai colocar nesse book um guia básico, um guia obrigatório para quem está começando com essa ideia de intercâmbio, de imigração e trabalho no Canadá. Perfeito. Então, Caio, agora o segundo aviso é para os nossos assinantes. Quem assina a nossa área canadaprabrasileiros.com/VIP. Ok, dessa vez eu não esqueci o .com. Você treinou a semana inteira. Eu fiquei treinando no espelho. O Caio colocou um vídeo tutorial, é uma imagem do computador dele, ele mexendo no mouse e explicando, se você está já interessado em aplicar para imigração, o Caio explica como você localiza a sua profissão aí no Brasil, como você localiza na tabela da imigração canadense. É um dos assuntos mais chatos e mais importantes, né, Caio? Sim, porque ela envolve diversos, né, programas de imigração para o Canadá. Então é preciso que você entenda como funciona essa questão da sua profissão e como você procura ela na tabela da classificação dos recursos humanos, né, do Canadá. Quer dizer, cada profissão tem um código, né? Você imagina a quantidade de profissões que tem nessa lista. Então, o Caio explica como você localiza a sua profissão e, caso você venha aí aplicar, né, entrar com pedido de imigração, você já sabe como você procura pela sua profissão e pega o código, porque, né, para você, né, preencher aqueles primeiros formulários de imigração, né, uma das perguntas é isso: qual é o número da sua profissão no Brasil, né? Então, Caio, então tá dado o recado. Nós gostaríamos, hoje a gente vai falar sobre trabalho no Canadá, procura de emprego no Canadá. Quer dizer, é um podcast que a gente já vem preparando há um bom tempo. Essa semana o Caio publicou 2 posts no blog dele, essenciais para quem está vindo agora para o Canadá, ou planeja vir, e gostaria de realmente saber, né, na prática, né, na experiência prática de quem já está aqui no Canadá, como você procura por um emprego, né? Quais são as dicas aí essenciais para você conseguir aí um estágio, né, ou um trabalho aqui no Canadá. Então, Caio, a introdução, né, desse tema, eu gostaria de comentar uma conversa que eu tive com o diretor de marketing da Vecchia, que é uma escola que a gente já trabalha há 7 anos, né, com o Fabiano Maciel, né? A gente tem um contato aí já, né, bastante de longa data com o Fabiano. E o Fabiano, né, ele vê todos os dias alunos de estudo e trabalho procurarem por estágio. Então ele observou já muito isso, né? E ele estava comentando no telefone que, regra geral, então você que está vindo aqui para o Canadá, estuda e trabalho, e sabe que daqui uns meses depois de estudar vai procurar por trabalho,
O Fabiano Davec, ele comentou o seguinte comigo, há uns meses atrás. Ele disse que os alunos que obtêm sucesso mais rápido em conseguir a vaga de estágio são aqueles que vão para as ruas e batem nas portas, né, cara? Sim, isso também tá ligado ao perfil da pessoa, né? Porque a pessoa que decide ir pra rua, bater na porta, procurar ver quem tá anunciando vaga e vai lá, fala com a pessoa, negocia, conversa diretamente com a empresa, ela tem um perfil que provavelmente vai trazer um sucesso aí mais rápido, e ela vai conseguir essa vaga. De repente ela pode até conseguir uma vaga que ela goste mais, né, do que uma pessoa que aguarda a escola ou apenas fica na internet procurando pela vaga. Porque quando você trabalha nesse curso de estudo e trabalho, você tem a opção ou da escola procurar o estágio para você, ou você procurar por conta própria. Então, algumas pessoas decidem procurar por conta própria, e por mais que pareça mais complicado, pareça mais difícil, a verdade é que o resultado, no final das contas, ele é melhor. Até na época o Fabiano comentou comigo que os alunos mais atirados, aqueles sem medo de bater em porta, né, em estabelecimento, ele já viu até aluno conseguir 2 ofertas de trabalho. Sim. Enquanto o outro que ficava no computador mandando e-mail, talvez, mandando currículo, demorou mais para conseguir. Então, até a gente escreveu um artigo sobre isso, chama Mandar Currículo Bater na Porta. Então, eu acho que se for na busca do Canadá para Brasileiros, colocar bater na porta, eu acho que foi assim que eu achei o artigo. Né? É mais fácil colocar o link no post. Pode colocar o link, cara. É mais fácil. A gente sempre termina dessa forma, né? Então, fica o seu compromisso aí, cara, de colocar o link. Então, agora vamos para o primeiro post que o Caio fez essa semana, que o Caio ele não chegou a bater na porta dos estabelecimentos essa semana, né, cara? Mas você fez um passeio pela cidade, né? Para quem não sabe, o Caio ele dá aula na Van Arts, que foi eleita recentemente entre as 11 melhores faculdades de artes visuais do mundo. O Caio dá aula dá aula na Van Arts já há um bom tempo. E o curso é exatamente sobre como, né, montar um site, um negócio online. Então, acho que no intervalo ou depois, não lembro, não sei, cara, você fez um passeio pela região central de Vancouver para ver ofertas de trabalho, né? E, Caio, qual que foi aí o que você observou aí caminhando pelo centro de Vancouver? Porque o interessante é que em Vancouver, né, no Canadá, tem muita ligação com a questão da temporada, né? Da estação do ano, verão ou inverno. E a gente sabe que o verão ele realmente é cheio nessas cidades, tem muito turismo. Então as empresas elas começam a contratar as pessoas o quanto antes, logo no começo do ano. Inclusive até no mesmo dia eu estava lendo talvez eu acho que se não me engano foi por isso que eu saí para dar uma volta. Eu tava vendo o jornal e a manchete da matéria era: a temporada de empregos começou. Porque para as empresas e lojas, né, cafeterias, eles começam a contratar a partir de agora, no final de janeiro, fevereiro, eles já começam a fazer esse processo de seleção. Então, eu andando na rua, eu podia observar diversas cafeterias, lojas lá na Robson, na Burrard, muita gente, muita loja com aquele anúncio de estamos contratando, aquele anúncio na porta, né? Cara, até um comentário, porque às vezes o pessoal que está no Brasil ainda não percebeu, né, que a gente está falando que a gente agora aqui, né, janeiro, aqui em Vancouver é inverno, a gente está no ápice, né, no pico do inverno canadense. E o verão é o contrário do Brasil. O verão é em julho, agosto. Né? Então, nesse momento aí de término, né, terminando o inverno, começo da primavera, que é quando, né, os estabelecimentos comerciais começam a buscar vagas extras, né, mais funcionários para atender a demanda maior durante o verão. Sim. Então, eu pude observar aí que diversas lojas estão começando a contratar as pessoas, né, procurar para as pessoas que vão aí trabalhar na próxima alta temporada, né? Caio, na sua caminhada
rápida pelo centro de Vancouver. Você comentou até no seu post do blog que vagas em cafeterias são as mais populares, né? O que mais se encontra aí, né? Estamos contratando cafeterias é o top 1, né, cara? Sim, e eu diria que as três principais aí seriam o Blaine, né? O Tim Hortons e também no McDonald's. Essas três redes contratam muitos alunos que estão fazendo estágio aqui no Canadá. Mais do que o Starbucks. Oi? Então, para quem está em casa anotando, né, tá vindo para o Canadá em breve, né? O Blaine é uma rede de cafeterias aqui, né? Blaine, né? BLENZ. Tem o post do Caio com, né, essa dica. Sim. O Blaine, o Tim Hortons, que é outra cafeteria também bastante conhecida aqui, tradicional do Canadá. E qual que você falou? O McDonald's. O McDonald's. E também, Caio, no seu post você comenta sobre, além, né, desse ramo aí de cafeterias e McDonald's, né, que lojas de roupas também começam a contratar para o verão, né, que é quando vai ter bastante, né, turista, né, comprando roupas, calçados, né, na região central de Vancouver. Essa não é uma área que eu posso falar com muita, né, propriedade, mas eu já, a parte de roupas, mas eu pude ver bastante loja na Robson, lá no centro, né, de Vancouver, com essa placa que eles estão contratando. E outro dia também eu fui aqui perto de casa no shopping e também pude ver diversas lojas no shopping que estão contratando. E aí tem um outro aspecto, às vezes o estudante chega aqui antes do verão e não vai procurar por trabalho, por exemplo, em parques, estações de esqui próximas, porque pensa que a estação de esqui, na verdade, só funciona bem mesmo, com um volume grande de turistas durante o inverno, e não é, né? As estações de esqui ficam lotadas no verão com diversas atividades, né? A própria Grouse Mountain aqui em Vancouver é super legal aí no verão lá, né, cara? Eles têm diversas atrações, 3 atrações por dia, uma né, com horários variados, mas realmente é cheio. Eles têm diversas atrações lá que a Grouse Mountain ela fica aberta todos os dias do ano. Sim, então sem dúvida, né, é uma opção. Procura emprego nessas estações de esqui também, porque elas ficam abertas. A maioria delas ficam abertas no verão. Então essa é a boa notícia. Se você está vindo em breve para Vancouver, para Toronto, para alguma cidade canadense, né, grande, aí, com bastante turismo, né? Sem dúvida nenhuma, essa é uma época boa, porque é a época pré-alta temporada, que começa, diria aí, no final de junho, né, e vai até o final de setembro. Sim. Caio, então, esse foi o primeiro post publicado essa semana, que você fez esse passeio por Vancouver, né, de observação, né? Sim. E é interessante, Caio, eu adoro esse tipo de post, porque eu lembro quando a gente trabalhava no jornal, tinha até um editor muito bom, que eu admirava bastante, e ele sempre dizia, você tá sem pauta, tá sem assunto, sai na rua, né? Caminhe na rua que você vai voltar com um monte de assunto muito interessante. Sim. Né? Então essa regra vale aí, né? A gente sempre aplica essa regra, né? Né? A gente pesquisou no site, hoje essa semana não aconteceu nada. Então é só sair na rua que você vai ver um monte de... Então foi muito interessante seu passeio, Caio. E aí você depois, no dia seguinte, publicou um post que eu adorei, recomendo para todos que estão interessados em vir trabalhar no Canadá ou pensando, eu gostaria de um dia trabalhar no Canadá. O Caio responde a pergunta, acho que é uma das perguntas que a gente mais recebeu nos últimos anos, né? Sim, sem dúvida. A pergunta é muito simples. É possível eu ter uma oferta de emprego aqui, né, de uma empresa canadense estando no Brasil? Quer dizer, eu estou no Brasil e uma empresa canadense decide me contratar, me faz uma oferta de emprego. Caio, antes de você responder, eu sei que você trabalhou, antes da aula na Vanarts, você trabalhava numa agência né, que contratava outros web designers, né, outros nerds que fazem site, né? E você era responsável por contratar, né, avaliar currículo, entrevistar, né, para montar a equipe para fazer sites, né? Sim, então, era uma empresa de desenvolvimento de site que tinha também parceria com as maiores empresas de desenvolvimento de site aqui da América do Norte, né? Inclusive tinha muita...
aluno recém-formado que a gente mandava para o Japão ou para outras empresas em Nova York. E também a gente tinha a própria parte onde a gente desenvolvia sites. Então, Caio, me permita perguntar, acho que as pessoas estão curiosas. Sim. Se você recebia o currículo, você entrevistava, a primeira pergunta que eu faço, qual é o tipo de currículo que você gostava de receber? Olha, é uma pergunta fácil até de responder. Currículo breve, que você que eu podia, abrindo o currículo, na primeira página, eu podia ter uma noção daquilo que eu podia imaginar o que essa pessoa poderia fazer e o que ela poderia trazer de benefício para a empresa. Você verificava se a pessoa tinha pós-graduação, a faculdade que ela tinha feito, como que você avaliava? Era mais o portfólio ou era a formação da pessoa? Para mim, a melhor forma que eu tinha para observar e a forma que eu gostava é o seguinte: como a gente estava contratando pessoas para trabalhar com programação ou design, na minha opinião, essas pessoas elas têm que ter obrigatoriamente um site deles, tem que ter um portfólio online. Então, antes de começar a ver o currículo da pessoa, eu entrava no portfólio que estava no link do currículo. Se eu não gostava, eu não precisava nem continuar a ver o portfólio deles. Caio, e agora vamos então passar para o momento da entrevista, que se faz aquela triagem de currículos e aí as pessoas iam lá para ser entrevistadas. Qual tipo de perfil que você gostava? Vou colocar perfil, né? Perfil que você gostava e qual o tipo de perfil que você dizia, não, esse daí não encaixaria na equipe aí de nerds? Nessa parte de entrevista a gente vê de tudo, né? E isso também reflete muito no currículo. Às vezes no currículo da pessoa a gente já nota como é que ela é e como é que ela seria numa entrevista, né? Mas normalmente na entrevista a pessoa quando começa a falar muito dela no começo e tentar dar aquele overload, né, que chama de passar muita informação para você do que ela sabe fazer, aí já é uma luz vermelha. Por quê, Caio? Não é bom a pessoa que fala bem e mostra que sabe, tem bastante conhecimento? Eu acho que de certa forma isso demonstra insegurança, né? Porque a pessoa tá lá para ocupar uma vaga, né? Que ela sabe que vaga que é. E quando você está contratando, você sabe que uma pessoa, quando ela começa um novo trabalho, ela tem que se adaptar à forma que a empresa trabalha e tem que entender o processo. Então a pessoa que fala muito dela e tenta não saber muito do que ela teria que fazer e como é que ela vai se encaixar a empresa, a forma de trabalhar, sem dúvida que é um pouco estranho, né? Porque a pessoa está procurando emprego, ela quer começar naquela vaga e ela na verdade não quer saber muito sobre a vaga. E é um problema muito grande quando a gente tem pessoas na entrevista que eles não fazem perguntas. Isso daí é um fator muito importante em entrevista, é você fazer pergunta. Porque quando você faz a pergunta, você acaba também criando uma conversa entre o entrevistador e você. Então você passa a conhecer mais sobre essa empresa, passa a conhecer mais sobre a vaga e você poupa falar coisa que na verdade não era relevante. Porque às vezes a pessoa fala tanto dela, mas eu diria que 80% não tinha nada a ver com a vaga. O Caio, agora trazendo para a pergunta inicial, que é possível conseguir uma oferta de emprego de uma empresa canadense estando no Brasil? A pergunta que eu faço para você, dos currículos que você recebia, quantos eram de canadenses ou imigrantes e quantos eram de pessoas que estavam ou no Brasil, né, ou em outro país, mandando o currículo aí para a empresa que você trabalhou aqui em Vancouver, que inclusive foi a empresa que você acabou imigrando, né? O seu PMP foi através dessa empresa. Né? Sim. Bom, pelo menos 40% eram de pessoas de fora do Canadá. E inclusive recebi diversos currículos do Brasil. E o grande problema que eu via quando eu recebi o currículo, e também voltando à pergunta, qual é a pergunta? 2, né, que você tinha feito sobre o currículo, é quando você vê que a pessoa está mandando um currículo genérico, que foi isso que eu inclusive coloquei no post. Quando você abre o currículo e você vê que a prioridade da experiência que a pessoa coloca na experiência lá, ou como é que ela se
cria aquela introdução, a cover letter, ou os primeiros parágrafos, os primeiros itens do currículo, é quando não está relacionado à vaga. Então a gente tinha uma vaga para design, só que daí a pessoa ela listava um monte de coisa antes do design, e depois o último item era assim, design e conhecimento avançado em Photoshop ou o que seja. Isso significa que a pessoa, de repente, ela pode até ter a capacidade, né, para ocupar aquela vaga, mas você vê que ela ela pegou um currículo que ela tinha pronto lá e mandou para diversas empresas, porque se ele soubesse que aquela vaga era para design, ele teria colocado aquilo lá como ponto principal do currículo dele e demonstrando trabalhos com links para a parte de design, o que ele pode fazer, etc. Quer dizer, isso é assim, um traço bastante marcante do mercado de trabalho canadense. Aqui se exige o específico. Né? Eu lembro que no Brasil, às vezes era legal você dizer, né, soava bem você dizer que você era polivalente. Né? Não, dá para mim que eu bato o escanteio e cabeceio para o gol. Né? Sim. Né, no Brasil tem ainda, né, se dá o valor às vezes por é comum, né, eu já vi isso, para funcionários, né, candidatos que sejam, né, polivalentes, né, proativos, e aqui no Canadá, não, proativos não, né, polivalentes, né, Sim. e aqui no Canadá isso, de forma geral, pelo menos até onde eu já vi, se você vai mandar um currículo para uma determinada vaga, você tem que responder aquilo que foi requisitado na oferta de emprego. Né? Então, se eles estão pedindo, né, um web design com experiência em Photoshop para fazer tratamento de imagens para websites, se você não tem exatamente essa experiência, né, possivelmente, né, muito possivelmente, eles não vão te contratar porque eles estão exatamente precisando de uma pessoa para fazer aquela função específica. Sim. Né? Então, essa é né, isso daí que você comentou realmente é bastante importante. Não, né? e outro problema também é quando você vê que o candidato ele está querendo propor muita mudança, ou ele está falando assim, a gente pode começar a fazer isso, aquilo. Você tem que entender que a empresa ela tem uma metodologia, ela tem o processo dela, ela quer sim saber que você pode trazer algo para o futuro e que você é uma pessoa que estaria disposta a mudar essa forma de trabalhar e entrar e trazer coisa nova para a empresa. Mas também ela não quer ver que você vai ser aquela pessoa que vai começar no emprego e já vai querer começar a mudar as coisas. Entendeu? Isso daí era um outro problema também. Toda empresa ela tem uma metodologia e que você espera que a pessoa que você está contratando ela vai seguir aquela metodologia e com o passar do tempo ela vai trazer coisa nova, ela vai abraçar qualquer mudança que tiver na empresa. Mas não que ela já queira estar mudando na entrevista de emprego as coisas, né? Cara, agora trazendo para né, esse universo, né? A pessoa está no Brasil e né, deseja que uma empresa canadense contrate. Você comentou no seu post, acho que um aspecto muito, muito interessante, muito importante. Foque no visto de trabalho, não fale que você deseja migrar. Você poderia explicar melhor isso? Porque para uma empresa é um trabalho muito grande se você quiser emigrar para o Canadá e ela for te contratar. É um processo demorado, que pode aí demorar até 2 anos ou mais, né? E também um comprometimento aí muito, a longo prazo e muito grande, porque a empresa ela vai estar dando toda a documentação para você e tal. E quando você chegar no Canadá, tem a chance de você não continuar trabalhando lá. Tem gente que apenas quer emigrar e quando chegar aqui, às vezes acha um outro emprego, ou um emprego que paga melhor, ou alguma outra opção, e acaba deixando a empresa. Então, as empresas, elas ficam com o pé atrás, sim, de quando a pessoa está com essa sede de imigração e quer que essa empresa patrocine ela né, com os documentos, tudo para imigração. Para a empresa é muito mais seguro fazer um processo de visto de trabalho, onde se ela não gostar de você ou você pedir demissão, simplesmente você perde o seu visto, ou você tem que, né, aplicar novamente se você achar um outro emprego, só que você não cria aquele vínculo, então não cria aquela expectativa com a empresa de que, eu tô todo esse trabalho, aquele investimento de que, tô tendo todo esse trabalho e eu não sei se essa pessoa, na verdade, vai dar resultado e eu não sei nem se essa pessoa vai trabalhar aqui. Então isso assusta as empresas quando a pessoa ela fica focando na parte de migração. Se você vai para a visto de trabalho, você demonstra muito mais confiança no seu trabalho. Porque se ela não gostar de você, ela pode te demitir e acabou.
Ok, e aí vamos supor que essa pessoa consiga o visto de trabalho, começa a trabalhar e deseje posteriormente imigrar. E aí vai, eu acho que uma dica, que tem até, eu acho que um post seu, que é imigração por província, ou seja, você recebe uma oferta de trabalho né, da empresa onde você já está trabalhando no Canadá e com essa oferta de trabalho aprovada, né, devidamente aprovada, você consegue aí imigrar. Sim, E aí eu lembro de um post que você escreveu no seu blog dizendo imigração provincial, essa imigração, requer vínculo pessoal, que aí você comenta, né, que sim, você imigrou, né, você trabalhava nessa empresa, né, selecionando candidatos, coordenando equipes, e por você ter um vínculo social, né, a gente, né, inventou esse termo, né, sim, esse vínculo social, isso, ou seja, você, a empresa confiava, né, o dono da empresa confiava em você, sabia que se você aplicasse para a imigração através da empresa dele, você não iria, né, no dia seguinte, sim, após imigrar, falar tchau, né, estou indo para outra sim. empresa. Né? É, é. Não, é exatamente essa questão. Quando você trabalha com um visto de trabalho, a chance de você emigrar depois é muito grande. Porque se a empresa gosta do trabalho que você está fazendo, quer continuar, e você vai lá e pede, ó, agora eu estou querendo emigrar, tal, tem como vocês, né, me ajudarem, vamos supor que já faz aí 2 anos que você está trabalhando lá, vai ser muito mais fácil deles falar assim, lógico, entendeu? A gente quer continuar com você e a gente ajuda você, você já está aqui, a gente sabe como você trabalha, a gente sabe, né, você conhece você, né, pessoalmente, e isso sem dúvida seria muito mais fácil você fazer isso dessa forma, né? Caio, aí nesse post você comentou sobre um erro grave que a pessoa pode cometer aí em buscar pela vaga. Coloca até, né, coloque uma música de suspense de fundo, estilo, né, da Atena, né, né, que você vai falar agora do erro grave, na época que você já, né, na época você chegou a receber esse tipo né, de observar esse tipo de comportamento, né, de candidatos à vaga de trabalho aqui em Vancouver. Qual seria, então, Caio, eu pergunto para você, qual seria esse erro grave que você escreveu até no post? Erro grave é essa questão do currículo genérico, né? Ou mentir no currículo. Ou Né? mentir no currículo. É um erro muito grave isso. Porque imagina que você está no Brasil, você preparou seu currículo, você mandou uma empresa, você teve a sorte da empresa entrar em contato com você. Ó, vamos agendar uma entrevista, a gente quer conversar com você e vamos ver no que dá. Aí você começa a entrevista, aí você não tem o inglês avançado que você falou que tinha, você não consegue demonstrar que você tem o conhecimento que você falou que tinha no currículo, e aí é um dominó, né? E eu lembro que na época que você trabalhava lá, era meio comum, você sempre comentava comigo, ó, entrevistei um candidato, ele não sabia falar inglês, né? O inglês era. Ele estava dizendo que o inglês era bom e não conseguia falar no telefone comigo, né? Que às Olha, vezes você fazia entrevista por telefone. 80% dos candidatos que aplicavam de fora do Canadá falavam que tinham inglês fluente e quando você conversava, não tinham. Você não conseguia manter um diálogo. Ok, nesse tempo que você trabalhou lá, acho que mais de 2 anos, algum candidato com inglês mediano foi contratado? Não. Então Não. fica outra dica, né? Uma outra dica para quem está nos ouvindo, antes de começar a, né, metralhar currículo, estude inglês. Sim. Não. É importante porque você vai para uma entrevista. A pessoa, por natureza, as pessoas já ficam nervosas numa entrevista, né? É normal isso. Agora você imagina que você colocou no seu currículo que você tem inglês intermediário, intermediário avançado. Aí você já está nervoso porque você vai para a entrevista. Aí o seu inglês ele não vai ficar nem básico, ele vai ficar menos que básico. Porque você vai estar nervoso, né? E não vai conseguir se comunicar. E aí é frustrante. É frustrante para quem... eu já passei por isso. É frustrante porque para a pessoa que está entrevistando, você tem que terminar a conversa, porque não tem mais o que continuar. E para a pessoa que está tentando a entrevista também porque a pessoa fica naquela situação que, ó, tá, eu menti. Aí perda de tempo aí para ambas as partes. Perde. Caio, então vamos terminar esse post com uma dica que você deu nessa postagem sua dessa semana. Antes de mandar currículo, além de tudo isso que a gente já comentou, pesquise antes sobre a empresa que você está enviando. Que isso também é muito importante. Se você não entende da empresa, isso daí vai aparecer na entrevista, se você não conhece a empresa. Isso é extremamente importante. E mais um motivo para você não passar vergonha na entrevista.
uma das perguntas que você pode ter na entrevista é a pessoa falando o que você sabe da nossa empresa, por que você resolveu enviar o currículo para nossa emprsa, né? O que atrai você a querer a trabalhar aqui. Então, se você não sabe da empresa, se você não conhece nada da empresa, aí e esse interesse que você tem, que você mandou o currículo, eles te chamaram, você vai lá, aí você chega lá e não conhece nada. Não, cara, eu até acabei de lembrar, nem estava no roteiro, de uma história da época que eu trabalhava em São Paulo. Eu trabalhei uma agência de conteúdo. Eu tenho até muita saudade do pessoal, que eu aprendi bastante lá, foi o meu início, né, quando eu era jornalista, né? Sim. Imagina, a gente até levou, eu era jornalista, né? E eu trabalhei numa empresa chamada Prima Página, uma empresa, né, que eu tenho maior... né, uma lembrança muito boa, né, dessa época. E eu lembro que uma vez eles estavam contratando, porque a Prima Página produzia uma parte do conteúdo do Terra, do portal Terra, na área de televisão, do TV Terra, né? E os meus chefes, né, os donos da Prima Página, estavam entrevistando candidatos. Eles saíram da entrevista dando risada. Eu perguntei o que aconteceu. A gente perguntou: por que você chegou a essa vaga? Como você chegou aqui? A menina falou assim: não, a minha amiga falou que estavam contratando, eu nem sabia que era o TV Terra e eu resolvi vir aí, trouxe meu currículo. Quer dizer, parece, né, uma piada, mas isso aconteceu. Quer dizer, essa daí é um exemplo extremo, né? A pessoa realmente nem sabia, não sabia nem o nome, né, onde ela estava, né? Sim. Não, e um outro exemplo, agora um exemplo de quem foi contratado. Isso daí eu me lembro muito bem. Para mim foi um dos fatos, umas entrevistas, aí, um contato mais marcante que eu tive na época. Foi que uma pessoa, a pessoa mandou o currículo pra gente, com uma cover letter bem explicando, né, o porquê que ele tava mandando pra gente. Um currículo praticamente perfeito, colocando coisas relevantes sobre a vaga que a gente estava em questão. E outra, o principal de tudo, que foi aquilo que fez com que a gente chamasse ele para entrevista. No início do currículo dele, no portfólio, ele fez uma página especial com os trabalhos dele que foram semelhantes àquilo com os clientes que a gente estava trabalhando no momento. Então tinha lá o endereço dele, .com/, o nome da nossa empresa, e listado nessa página, ele colocou os trabalhos que eram semelhantes em termos de design, de navegabilidade, de cores, que eram semelhantes ao que a gente costumava trabalhar. E então foi contratado. Foi contratado. Eu achei que eles iam falar que ele trocou o nome da empresa, ele colocou o nome de outra empresa. Não, ele foi contratado. E sem dúvida, né? Você vê que essa pessoa, primeiro, ela teve o trabalho de fazer uma página, aí mandar para você um currículo bem personalizado para aquela vaga. Então você já vê que a pessoa teve um cuidado, ela teve atenção, um respeito, né, com quem, né, vai revisar aí a aplicação dela. Caio, nós estamos encerrando esse podcast. Você tem mais algum comentário a fazer sobre isso? Só as dicas que a gente deu no post, que coloque coisa relevante em relação à vaga, não fique contando história pessoal, ninguém quer saber sobre se você tem cachorro ou não, ou para onde que você vai viajar. No primeiro momento, eles querem saber as suas qualificações profissionais e se você está preparado para ocupar aquela vaga. O fator pessoal vai vir depois, uma entrevista, e daí você vai ter aí a chance de conversar, como a gente, né, eu já disse nesse podcast. Você abrir uma conversa, e se tiver oportunidade, se eles perguntarem mais de você, do lado da vida pessoal, aí você pode falar. Porque se eles perguntarem é porque eles estão com interesse em você, né? Então, tente conter aí essa parte pessoal. Para os designers, programadores, fotógrafos e toda parte de arte, tenha um portfólio online, tenha uma versão em inglês do seu portfólio, para quando você for enviar. A primeira coisa que normalmente a gente checa é realmente o portfólio da pessoa. O que a pessoa fez e está demonstrando no portfólio vale mais do que o que está escrito no currículo. Sem dúvida. Cara, mas se a pessoa falsificar um portfólio, que eu já vi... mas daí você entra na mentira, porque daí uma hora a casa cai, né? Como que você pegava esse tipo de...
candidato. mais cedo, você sabe. Quando você tá a pessoa que está analisando, ela sabe. No caso, eu trabalho já com desenvolvimento de sites há 16, 17 anos. Quando você olha um site, você vê se é um site, se é uma coisa plagiada, se é uma coisa copiada, se é uma coisa que já existe na internet, se a pessoa só copiou o código e colocou lá. É fácil, entendeu? A pessoa que está analisando o currículo, provavelmente ela sabe tudo o que está acontecendo naquele portfólio e sabe se... E outra, um designer, um programador, tem a característica pessoal. Então, se você vê uma inconsistência nisso, você já fica meio desconfiado às vezes. É lógico, eu não estou fazendo disso uma regra, né? Já vi casos e casos. Mas dá para você pegar, assim, quem não está sendo sincero. Não, legal, cara. Eu gostei muito desse podcast, que você trabalhou com isso, né? A gente conversou já muito sobre isso na época que você trabalhava, né? Era responsável por contratar e até demitir, eu lembro, teve casos, né? Sim. Os mais difíceis, né? E foi a primeira vez que você falou sobre isso, né? E eu acho que isso é até um aquecimento para o nosso novo projeto, que a gente vai ajudar as pessoas a ganharem dinheiro com a internet, assim como a gente já faz há uma década quase, né? Esse nosso novo projeto vai ser exatamente sobre isso. A gente está bastante empolgado. De certa forma, né, esse podcast foi meio Canadá e meio empreendedorismo. O interessante é que a gente falou empreendedorismo com conhecimento de causa e não só esses, né, que a gente vê bastante, o pessoal de gravata aí que nunca teve empresa, né, nunca trabalhou, nunca contratou, nunca demitiu, nunca administrou uma empresa e dita um monte de regras. Né? Sim. Então, eu estou muito empolgado com esse projeto que a gente vai aí, não sei quando vai lançar, né? É difícil dizer, mas que a gente vai lançar é certeza. Então a gente gostaria de agradecer, né, a todo mundo que nos ouviu, e se vocês estiverem aí interessados sobre esse assunto, vá agora no blog do Caio e acessa esses 2 posts aí muito interessantes. Caio, eu acho que você está de parabéns aí. Obrigado. Quem sou eu, né, para dar parabéns? Trabalho com você. Mas eu gostei bastante. Né? É bastante interessante, você vê aí pela participação, comentário das pessoas, as pessoas realmente estão interessadas sobre esse assunto, principalmente relacionado ao Canadá, como funciona aqui no Canadá. Sim, e também para responder realmente aí a dúvida de muitas pessoas que sempre, né, fazem esse tipo de pergunta, se tem como conseguir uma oferta de emprego no Canadá, estando aí no Brasil. É difícil. Sempre tem, mas sempre, né, tem uma chance, não é impossível, e tem como você aumentar um pouco, né, essas chances, tomando algumas atitudes. Então esse é o foco principal desse post, para que essas chances elas possam ser maiores para você conseguir seu emprego. Então, quem gostou desse bate-papo, quem gosta do nosso podcast, a gente convida a acessar a nossa área VIP, canadaprabrasileiros.com/VIP. Repetindo, canadaprabrasileiros.com/VIP. Ok? Muito obrigado. Okay. Até semana que vem. Obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.